previsão de acontecimentos futuros. David Wilkerson. Publicado em janeiro de 1974, traduzido por Estela Marta Ribeiro do Vale. Recebi de Deus uma visão tão espantosa que me deixou com a mente dando voltas. Tenho querido esquecê-la, porém não foi possível. Deus quer advertir-nos da hora da perseguição que está para vir. O Espírito Santo me é testemunha de que hoje lhes estou advertindo sobre a hora da perseguição que vem para todo crente cheio do Espírito Santo. Tive apenas 2 visões em minha vida. A primeira aos 15 anos. E tudo o que vi naquela ocasião já se cumpriu. Desta vez tenho estado cheio de temor e não tenho querido revelar esta visão, porém agora venho fazê-la. Vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Vi que se passaram alguns anos de prosperidade e em seguida virá essa crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a terra. Os economistas mundiais não poderão explicar o que está acontecendo. Começará na Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Corporações grandes, sérias, bem conhecidas, desmoronarão, irão à falência. Muitas igrejas sofrerão a bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Uma das mensagens mais claras que recebi de Deus em minha vida é esta: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vêm tempos difíceis. A segunda coisa que vi foi a natureza com dores de parto. É uma crise que envolve a natureza. Sinais e mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem. Os desastres mundiais que estamos presenciando agora, eu os vi como se fossem dores de parto da natureza, e que serão mais frequentes à medida que nos aproximamos do estabelecimento do reino de Deus. Vi terremotos nos Estados Unidos, fome no mundo inteiro, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi a provisão alimentícia do mundo esgotada, provocando a morte de milhares de pessoas. Vi que aparecia um novo tipo de tempestade, como se fosse um fogo no céu, deixando um rastro como de um vapor, furacões, granizo e inundações, chegando à terra com tal intensidade e violência que toda a humanidade terá que admitir que o mundo está sitiado por algo sobrenatural, cercado por forças sobrenaturais. A terceira coisa que vi foi um batismo de imundícia nos Estados Unidos. Vi a profecia de Naum cumprida em um futuro muito próximo. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. Naum 3, verso 6. Isto quer dizer que os programas de televisão serão da pior espécie. Também quer dizer que as bancas de revistas estarão saturadas de revistas imundas. Também quer dizer que a educação sexual nas escolas será reanimada, com filmes demonstrando detalhes do ato matrimonial. Satanás vomitará toda a imundícia do inferno, em tão grande grau que será como nos dias de Ló.
quarta coisa que vi foi a rebelião no lar. O problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. A Bíblia diz: e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mateus capítulo 10, verso 36. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas, pior que o álcool, maior do que o abuso do sexo ou qualquer outro problema da juventude. Em uma pesquisa recente de 5.000 crianças feita em 12 das principais cidades dos Estados Unidos, mais de 45% disse: odeio a meus pais. A quinta coisa será a perseguição contra os cristãos que verdadeiramente são cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo desceria sobre nós. Ele prometeu o poder do alto, porém ele também predisse perseguição aos crentes fiéis. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, verso 19 e 20. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, 21 a 23. O propósito que vejo nesta perseguição é que virá para separar os crentes verdadeiros dos falsos. O tempo já está terminando e o Evangelho ainda tem que ser pregado em todas as nações, antes da volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, será cumprida. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que o Espírito Santo me revelou em visão quanto à perseguição, vejo uma onda de perseguição em um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo-a subir como se fora um monstro do mar. Revela-se em um tempo quando a liberdade de religião aparenta ter chegado ao seu auge. Se estenderá pelos Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro, e por fim será como uma espécie de loucura. Esta loucura já está presente. O espírito do anticristo está entrando nos corações de alguns homens, no governo e no sistema judicial, provocando malefícios espirituais, e que logo chegará além dessas posições oficiais, até nas igrejas, entre missionários e ministros. Vejo que se avizinha o tempo quando a maioria dos projetos missionários, programas de rádio e televisão, as sociedades missionárias serão admoestadas e vigiadas tão severamente por agências do governo que terão temor de prosseguir em suas atividades. Vejo levantar uma super-igreja mundial que será formada por um concílio composto de uma união entre protestantes ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, unificando-os politicamente para criar uma força religiosa, a mais poderosa de toda a terra.
Esta superigreja utilizará o nome de Jesus Cristo livremente, porém na realidade será anticristã e política em muitas das suas atividades. Terá ministérios sociais e filantrópicos. Seus líderes falarão que estão suprindo as necessidades da humanidade. Mas, de repente, haverá uma cadeia de acontecimentos misteriosos. Precisamente no tempo quando se começa a acreditar que o movimento ecumênico chegou ao fim, aparecerá esta cadeia de acontecimentos como um meio para esta união. Roma insistirá em receber privilégios da parte dos líderes protestantes ecumênicos. O Papa se considerará como um líder político em vez de um líder espiritual nesta união de igrejas. Vejo um exército de profissionais invadindo os postos influentes nesta superigreja. Serão gente ímpia, povo do anticristo, obcecados com a ideia de que esta superigreja chegará a ser uma grande força política apta para enfrentar quem se oponha à sua ação. Vejo que esta superigreja dará as boas-vindas aos homossexuais, porém não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a continuarem as suas práticas. Homossexuais serão ordenados ministros e investidos de autoridade. Será anunciado que são uma nova raça de pioneiros evangelistas, introduzindo novos conceitos de amor e evangelismo. A literatura da igreja, da escola dominical distribuída a seus filhos, conterá ensinamentos que indiquem a homossexualidade como algo normal e aceitável, como prática na vida cristã. Em alguma dessas igrejas haverá algumas pessoas que dançarão despidas. Os homens se tornarão adoradores da criatura em vez de adoradores do Criador. Deus entregará estes adoradores ao seu próprio pecado. Como resultado, terão mentes condenadas, provocando uma nova espécie de enfermidade mental que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Outra coisa será a prática do ocultismo dentro da igreja. Creio que esta superigreja mundial aceitará certo tipo de práticas ocultas. Em algumas das igrejas mais conhecidas da América, reuniões do tipo espiritista tomarão o lugar das reuniões de oração. Em alguns lugares, isso já está acontecendo. Muitos ministros ficarão impressionados com as pretensões sobrenaturais dos grupos espiritistas e satânicos. Vejo aproximar-se o dia em que muitos ministros que nunca estiveram perto de Jesus estarão então muitos junto do diabo. E Satanás se apresentará como anjo de luz para enganar, se possível até os escolhidos. Logo vejo que se levanta outra superigreja, uma igreja invisível e sobrenatural, a união dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo que prosseguem com a vida espiritual, unidos por meio do Espírito Santo e sua confiança mútua em Jesus Cristo e sua palavra. Esta igreja sobrenatural dos verdadeiros crentes será um tipo da igreja que viverá clandestina, será composta de cristãos de todas as denominações, jovens e velhos, brancos e negros de todas as nações. E enquanto a superigreja falsa aumenta em potência política, o corpo invisível de Cristo crescerá em poder de uma forma tremenda, será um poder espiritual. Esse poder virá como resultado da perseguição. A perseguição que está por vir à terra provavelmente trará a maior união entre Jesus Cristo e seu povo. Vejo agora a perseguição à pregação do Evangelho feita através dos meios de divulgação.
Atualmente há muita liberdade. Jamais as portas estiveram tão abertas para falar de Cristo, curar os enfermos, pregar o Evangelho. Porém, cuidado, porque a perseguição já começou. Já se escuta no ar uma nota de mudança. Os programas cristãos serão o alvo do ataque das forças satânicas que estão determinadas a remover tudo isso do ar. As portas que se encontram tão abertas vão ser fechadas lentamente. Os ministros que trabalham, continuem trabalhando. Digo pelo Espírito Santo, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Logo virá perseguição, através de todos os lados, dos meios de comunicação, da arte, da televisão, dos filmes. Observe como Hollywood se apressará a atacar com seus filmes a verdadeira religião. Os ministros e evangelistas serão considerados charlatões. As igrejas e ministros que pregam o verdadeiro evangelho sofrerão ataques particulares, enquanto que o ocultismo e a feitiçaria serão glorificados. Logo vem a perseguição através da ridicularização, nas comédias, pela televisão. Os programadores transformarão tudo em blasfêmia, e milhares de incrédulos sentar-se-ão diante de seus televisores, escarnecendo dos temas que antes consideravam sagrados. Por toda parte se verão coisas que desagradam a Cristo, que profanam o seu sangue e que vão glorificar ao próprio diabo. Logo virá a perseguição por meio dos impostos sobre as igrejas. Sim, virá o tempo em que as igrejas ou qualquer organização com elas relacionadas terão que pagar impostos. Vejo isto chegando com algo insignificante, um pequeno imposto, porém logo será um monstro que levará algumas igrejas independentes e sociedades missionárias à bancarrota. A educação cristã será minada. As escolas e universidades cristãs não escaparão a esta hora de perseguição. Haverá repetidos ataques políticos e problemas agudos de finanças. O corpo estudantil estará de uma maneira inexplicável inquieto. De maneira muito marcante, faltarão com respeito aos seus líderes. A faculdade estará infiltrada por professores que serão armas nas mãos de Satanás para minar os fundamentos da fé. Satanás tentará arrancar a direção dessas escolas e instituições das mãos dos verdadeiros homens de Deus e colocá-las nas mãos de liberais que os levarão ao agnosticismo. Os líderes das instituições educacionais cristãs devem preparar-se para tempos difíceis, tanto monetária como espiritualmente. Vem o tempo quando não será popular pertencer a Jesus Cristo. A perseguição vem para separar as ovelhas dos bodes. Os que estão só buscando emoção regressarão às suas drogas, outros a praticar o ocultismo. Esta juventude de adoradores de Satanás está começando a criar clubes de ódio a Cristo. Atualmente já existem alguns. Tu que fazes parte da revolução de Jesus Cristo, prepara-te para a perseguição que enfrentarás através dos clubes que odeiam a Cristo e que se encontram em tuas escolas. Em muitos lugares, esta juventude que segue proclamando a Jesus Cristo será apedrejada por outros de sua mesma idade. Esta revolução contra Jesus será dirigida pessoalmente pelo diabo e por aqueles que estão entregues a adorá-lo. Contra os seguidores de Jesus aumentarão e se estenderão a um grau tal que a juventude cristã se endurecerá como aço e prosseguirá testificando, ou desmoronará e negará sua fé. Vejo que virá um despertamento espiritual por detrás da cortina de ferro e bambu. Enquanto os países livres experimentarão uma onda de perseguições,
Os países da cortina de ferro experimentarão um curto período de avivamento espiritual. O Espírito de Deus romperá as barreiras e buscará encontrar os corações famintos na Rússia, China e Europa Oriental. Deus prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Não excluiu estas nações. O derramamento do Espírito Santo que existe agora na Finlândia está destinado a estender-se até a parte norte da Rússia. Enquanto as portas começam a fechar-se deste lado de cá, do outro lado se abrirão. Depois de um curto período de liberdade e avivamento espiritual, repentinamente se cerrarão as portas e essas nações serão lançadas sob horrível perseguição. Os cristãos japoneses e coreanos serão usados por Deus para alcançar milhões de vidas na China. O derramamento do Espírito Santo na Alemanha Ocidental alcançará a Alemanha Oriental. Finalmente, e o mais importante de tudo, porque atinge a todo pastor e a todo cristão, haverá uma guerra de difamação, de maledicências. Sei que Satanás declarou guerra contra todo ministro de Jesus Cristo. Ele utilizará todos os meios para fazer naufragar todo homem de Deus que esteja determinado a permanecer fiel em suas convicções. Aqueles ministros que acreditavam não ter nenhum inimigo ficarão espantados ao descobrirem que pessoas estão falando mal deles. Os pastores das igrejas, em particular, enfrentarão murmurações maliciosas. As esposas dos ministros, de igual modo, enfrentarão difamação maliciosas. Mentiras e falsos testemunhos serão proclamados em lugares vários e virão diretamente do inferno. Legião de espíritos mentirosos estarão soltos no mundo com o propósito único de acusar os cristãos. Esta guerra de maledicências não estará dirigida somente contra os ministros, mas também contra todo o crente cheio do Espírito Santo. Até a juventude conhecerá o que é enfrentar mexericos e intrigas. Agora vem minha última palavra da parte do Senhor. Tenho sido um pregador positivo, não costumo pregar sobre o juízo. Porém, amigos, é impossível pregar, falar sobre a volta de Jesus, antes que teus olhos sejam abertos e contemples tudo o que está acontecendo à nossa volta. O Senhor disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Quando recebi esta visão de calamidades, me espantei de tal maneira que meus olhos estavam fixos em Deus e passei noites em claro. Surgiram várias perguntas. Como vamos fazer tudo o que devemos quando há tantos que te estão deixando e estão se escondendo por temer que o barco afunde? Que faremos, Senhor? Entregamos este mundo inteiro ao diabo e deixaremos que ele faça o que quiser? Pagamos nossas contas e compramos um pequeno rancho e escapamos esperando que passe a tormenta e venham dias melhores? Simplesmente nos damos por vencidos? Amados, é necessário que saibais que o Espírito Santo me disse apenas 7 palavras, porém tão poderosas que despertaram em mim uma gloriosa esperança e tanta fé que acordei gritando. Estas palavras estão queimando em meu coração. São elas: Deus tem tudo debaixo de seu controle. Deus tem tudo debaixo de seu controle. Ele tem a natureza debaixo de seu controle. Quando ouvimos falar de terremotos, fomes, epidemias, inundações, parece que a natureza está fora de controle. Porém, a palavra de Deus nos diz claramente que tudo isto aconteceria. O Filho de Deus tem tudo sob o seu controle, porque dias virão, diz o Espírito Santo,
Não temas a fúria da natureza. Deus também é rei das inundações. E tu contemplarás as inundações, e os terremotos, e as tormentas, e dirás: é meu Deus que está falando. Deus está falando, está advertindo, está dizendo: prepara-te. Até o diabo está debaixo de seu controle. O poder do diabo é limitado, e todo cristão pode fazê-lo fugir, por meio da palavra, e por meio do sangue de Cristo. Está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tu e eu, tudo que nos rodeia, tudo está debaixo de seu controle. Não importa como se encontrem as coisas neste mundo, pois todas estão operando para o bem daqueles que amam a Deus. O futuro está debaixo de seu controle. Deus sabe exatamente em que momento Jesus Cristo regressará. Agora podes dizer em teu coração: Deus tem tudo debaixo de seu controle. Terminou a minha visão. Muitos querem continuar sentados diante de uma televisão, ir a alguns cultos e aplaudir e cantar sobre as coisas de Deus. Porém, amados, é tempo de reconhecer que o fim está à porta. Esta é a hora sobre a qual tens ouvido pregar. Muitos estão acomodados, não sabendo nem o que está se passando. Amados, Jesus está voltando. Jesus Cristo vem e está pondo a sua casa em ordem. Assim tem dito o Senhor.